Oferecimento New Line Sistema de Segurança. Segurança 24 horas, 4002-6767. Espaço Class, festas e eventos, 984639723. Volare, Clínica de Terapia Capilar, 99966-2499. Estúdio Class Produções, 98401-2015. Class Tapetes e Couro, peças exclusivas, 99809-0078. Olha só, a gente chegando com o nosso programa Competência no Salto, tá meio escurinho aí, que eu já tô vendo tudo. E o frio, gente? Como que foi o frio para vocês? Hein, Fabrício? Como que foi para você o frio? Joga aqui, Fabrício. Né? Me conta, foi bom o frio? Tá curtindo o frio ainda? A noite ainda tá frio, né? Então, é para aproveitar realmente, porque parece que tá querendo ir embora. Depois do sol de ontem e de hoje, eu acho que já tem gente dando adeus, né? Tchau, tchau aí pro frio, pelo menos por mais uns dias. Mas fiquem ligados, porque a gente vem avisando vocês que esse friozinho vai até julho. Ele vai continuar vindo, indo, voltando, vai e volta, né? Há muitos anos que Cuiabá, que o Mato Grosso não tinha tanto frio. Aliás, que o Brasil não tinha tanto frio. Continua escura, tá, Geórgia? E é interessante, porque ainda a gente acaba ouvindo, agora estourou, Geórgia. Diz que eu tô corrigindo a minha câmera aqui no ar, gente, com a Geórgia, né? Aí, Geórgia. E aí, agora tá ok? O pessoal que tá em casa tá melhor aí? Gente, hoje a gente tá na TV Mato Grosso 27.1. Semana passada a gente teve um probleminha, a gente não conseguiu passar o programa para vocês. A gente tá no YouTube e no Face, porque hoje o nosso programa tá gravado, porque hoje, né, a gente tem, às vezes, alguns outros compromissos, e hoje é lua cheia. Vocês sabiam, mulheres, que hoje é lua cheia? Nossa. Dia 14 de junho, lua cheia. Ontem foi dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Eu sei que tem muita gente com santo enfiado na geladeira até hoje, né? Tá dentro do freezer o santo. Diz que eu tô com um problema aqui. Tá dentro. Quem pôs o santo? Tá todo mundo casado aqui? Todo mundo, então ninguém tá com santo na geladeira aqui não, gente, né? As meninas, pelo menos, que estão aqui, as minhas convidadas, mas tem gente solteira aqui. Geórgia, você pôs o santo na geladeira, de ponta cabeça, no gelo? Não. Será que as meninas ainda fazem isso? Você nem sabia disso? Gente, não se passa mais cultura, né, popular para as pessoas. Né? Mas eu já fiz uma simpatia para Santo Antônio. Você já fez? Fiz. Jura? Conta aí pra gente. Antes de eu apresentar a Jomara, ela já tá contando história aqui. Como que foi isso? Então, a minha mãe contou que minha avó sempre falava que você vai descobrir com quem você vai casar. Uhum. Você coloca uma faca numa bananeira na noite anterior do dia 13. No dia 12, então teria que ter sido isso. feito, né? Você faz no dia 12, você coloca uma faca de latão, que eles falavam antigamente, e aí sai as iniciais de quem vai casar. Saiu? Bom, saiu, mas não sei se eu casei com a pessoa com a letra errada, ou não sei se ele vai mudar de nome. ou a simpatia não funcionou, né? Mas confesso que saiu. Foi muito engraçado, cara, pessoal. Sério? Juro por Deus. Letra? Saiu. Não vou falar, senão meu marido não, vai, né? Não. Nem quero que seu marido fique aí com ciúme. Mas, de repente, era o nome que o pai dele queria dar quando ele era criança, entendeu? Quando nasceu. Vai o quê? Alguém mais aí tem história de Santo Antônio? Não. Gente, aqui em Cuiabá, né? Porque a gente está em Cuiabá. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube, Instagram, de repente está em outra cidade, mas a gente está em Cuiabá, Mato Grosso. Tem uma festa muito tradicional de uma igreja ali no Porto, né? Que é feito aquela procissão em torno do Santo Antônio, vão dando, acho que são 9 ou 12 ou 13 voltas. Quem já foi nessa festa? Nem É a de São Benedito, né? Não, é ali no Porto, uma igreja ali do Porto. Como que é o nome da igreja? Ai, gente, vai passar a informação, é porque eu lembrei disso agora, que eu já entrevistei um padre, né, sobre essa festa. Você sabe qual que é essa festa? Ninguém sabe? Mas o pessoal fica cantando e andando em torno do santo. Não é a festa de São Benedito? Não, mas aí o santo não é o Santo Antônio, é numa igreja que tem o Santo Antônio. É do santo, santo específico. É esse santo específico. Entendi. A mulherada que quer casar, que quer melhorar o casamento, que quer melhorar o relacionamento, todo mundo diz que vai nessa festa.
mas todo mundo jura que tá lá só porque é tradição. Tá lá para achar o amor. Vai que tá lá, né? Mas ninguém, todo mundo fala que não, que tá lá só porque tô levando a minha avó, que gosta de vir na festa, né? Mas vão lá e vão na dancinha em torno do Santo Antônio. Gente, são tradições tão bonitas que não pode se perder. E eu estou ouvindo aqui, a Georgia comentou aqui, a Georgia é cuiabana, né? E não sabe dessa festa, né, Georgia? Pois é interessante, né? Essas tradições são importantes, são interessantes, fazem parte da nossa história, do nosso dia a dia, das nossas cidades, da nossa cultura. É muito importante que sejam passadas essas histórias, né, para os mais novos aí. E por que não? Né? Que preconceito bobo que virou, né, nesses últimos anos, quando você fala, vou numa festa de igreja, fica todo mundo assim, festa de igreja. A melhor comida é festa de igreja, não é, Georgia? É a melhor comida. Agora você sabe. É do Feira do Negócios? Ai, disse que gostou, ó. Só porque tinha comida cuiabana, né? Mas o nosso assunto de hoje, gente, a nossa pauta de hoje não é Santo Antônio. Hoje a gente vai falar sobre arquitetura e urbanismo e sua importância para o meio social e as nossas comunidades. Afinal de contas, a gente nasce numa casa ou num hospital, é uma construção. Você vive, mora, cresce, viaja, admira, passeia, entra, sai, são construções. E aí, sempre tem aí os dedinhos de um arquiteto. Quando eu falo arquiteto, gente, arquiteto, eu tenho 3 profissionais da área aqui hoje, né, que eu vou apresentar agora para vocês. A que está aqui do meu lado é a Jomara Nicareta, ela que é arquiteta e urbanista e pós-graduada em arquitetura de interiores, é isso? Isso mesmo, Tudo Jane. bem? Olá, pessoal, tudo bem? Devota de Santo Antônio. Pois é. Não podia perder a piada, né, meninas? Agora meu marido vai ficar sabendo dessa. Prazer, eu sou Jomara Nicareta, já sou formada há 10 anos, a gente está aí no mercado. Trabalhei 2 anos na Prefeitura de Cuiabá, depois eu trabalhei numa construtora e atualmente eu tenho o meu próprio negócio, meu escritório de arquitetura, a gente trabalha, Jane, lá, com projetos arquitetônicos e de interiores. Já fizemos também alguns trabalhos de loteamento que entra nessa área de urbanismo, que é muito legal, que a gente desenvolveu para a Jangada. Então, a gente está... Até as meninas estiveram na semana passada aqui, gente, que nós tivemos um probleminha, não conseguimos, né, fazer esse programa na íntegra. Mas a profissão é arquiteto e urbanista, ou alguns são, outros não? Quem pode só me tirar essa dúvida? Então, todo arquiteto é urbanista de profissão, né? Dentro da grade curricular, o alunado ele vê disciplinas tanto de projetos de arquitetura quanto de projetos urbanos e paisagismo. Então, está dentro da atribuição do arquiteto e urbanista. Não existe só arquiteto. Só arquiteto não existe. Não. Né? Então, já está junto e misturado, como diz o Cuiabana aí, né? Gente, quem está falando aqui com a gente é a Carmelina Siqueira, ela que é arquiteta urbanista, mestre em engenharia e edificações ambiental e doutoranda em projeto de arquitetura. Né? Ela está na nossa cadeira competência. Bem-vinda, tá? Obrigada, Jane, pelo convite, estar aqui novamente, né? Mas é isso, espero poder contribuir, né, com este assunto tão interessante, que é importante para a sociedade saber a importância do papel do arquiteto urbanista, do design de interiores, do técnico de edificações e todos os profissionais relativos à área da construção civil. Você fala um pouquinho de você. Você hoje trabalha numa universidade. Você ensina, prepara esses novos profissionais. Isso, atualmente eu estou como coordenadora do curso de arquitetura do Univag, também ministro disciplinas na área do conforto ambiental, eficiência energética, trabalhos finais de diplomação e, paralelamente, uma vez arquiteto, né? Sempre tem projetos, então também projeto e executo obras. Legal. Qual que é o seu Instagram? Carmelina Suquerê. E o seu, Jomara? Jomara Nicareta, arquiteta. Bom, e a nossa terceira convidada, que hoje eu tenho 3 convidadas aqui, são 3 cadeiras, né? Eu quero até mandar um beijo especial para Diana, de Paula, que não pôde vir, teve algum probleminha em casa, né? Família, mas a gente tem aqui a Jennifer
Paloni, é isso? Isso, Ali Paloni. isso. Que nome diferente, né, Jennifer? Ah, Vem de onde esse Ali Paloni? Ali é libanês e Palone é italiano. Italiano. Né? Importou, gente. O negócio é, né? Aí, duplicidade. E aí o pessoal às vezes fala, né? Ai, porque em Cuiabá, não sei o quê, só tem... Não, gente, tem uma miscelânea aqui também. Cuiabana, Jennifer, não? Sou cuiabana? Legal. Né? E tem como que a família libanesa aqui, ela é grande ou é pequena? Aqui tem bastante libaneses. Tem bastante? Sim, eu tenho meus tios, são patrícios. Tenho um pouquinho para fora também. Aqui, não na cidade, na capital, mas aqui dentro do Mato Grosso tem bastante. Tem bastante libanês. Sim, Aliás, acho que tem bastante tudo, né? é uma mistura, né? É um misto, né? Porque a gente olha assim, gente, para as pessoas, é difícil você falar assim, é de tal lugar. Ou até o próprio brasileiro em si, às vezes tem esse negócio de cota para negro, para isso. Quando você vai fazer realmente um estudo mais aprofundado do seu DNA, quem se diz negro por excelência vai lá, né, ver que no DNA tem 70% de europeu, com 30% de alemão e mais 25% de francês. Gente, O brasileiro gosta da mistura. né? Então, assim, não dá para você caracterizar pura e simplesmente pela cor da pele, ou, né? Isso é verdade. Você tem que buscar realmente, porque o brasileiro ele tem essa mistura. Se você for fazer uma análise aí na sua família, é rapidinho, dá uma perguntada aí para os seus avós, para os seus tios, para sua mãe, para o seu pai, né? De onde vem tal coisa? Por que eu sou assim? Ou por que esse traço? Aí você vai ver que logo ali atrás, porque nós somos um país tão jovem, né? A gente tem uma mistura muito, muito, muito grande. Então, vamos largar de bobeira que todo mundo é gente, todo mundo é ser humano, né? Menina, me conta um pouquinho de você. Eu sou técnica em edificações, estudo na Univag, estou concluindo arquitetura e urbanismo e atualmente estou trabalhando dentro da área de assistência técnica para profissionais de construção civil. O que é trabalhar dentro de uma área de assistência técnica para profissionais de construção civil? É auxiliar essas pessoas, as pessoas que não conhecem esses profissionais, a garantir que eles consigam conquistar os profissionais corretos para cada área. Seja um marceneiro, seja um pintor, né? Hoje em dia é muito difícil você encontrar bons profissionais na área, né? Então, eu auxilio com que essas pessoas encontrem os melhores. Então, faz um trabalho de assessoria. Para vocês, é interessante ter alguém assim no mercado? Sim, com certeza. Jane, porque a mão de obra, né, a Miguelina também, ela executa obras também, ela sabe que está muito difícil hoje em dia. Às vezes você contrata uma mão de obra, você decepciona muito, além de ter muita perda de material, a mão de obra não fica do jeito que você quer. Por mais que você tenha, né, um arquiteto, um responsável técnico, por isso que acompanha a obra, às vezes nem sai como que você quer, porque a gente depende mesmo de várias pessoas. Né? Mas é primordial ter esse acompanhamento de um profissional que te ajuda aí a eliminar vários erros e desperdícios também. Legal. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente. As minhas convidadas hoje estão sendo recepcionadas, já que eu apresentei essa. Cadê a taça da Jenny? Tá ali, né? Eu falei, gente, será que eu esqueci de servir a Jenny? Hoje a gente está saboreando essa delícia aqui, gente, que é um espumante argentino. Ele é simplesmente maravilhoso, ele é totalmente floral. Acho que as meninas podem comprovar aí. É da Vinoteca Silva. E olha, eu recomendo. Né? A gente está até gravando o programa, gente, como o nosso programa é gravado, já falei para vocês, no período aqui da tarde. E a gente está saboreando e está descendo perfeito. Né? Não sei se vocês concordam comigo. O que é que vocês acharam? Uma delícia. O clima ajuda também, né? Gostou? Muito bom. Nossa, imagina também isso até, vamos falar, na beira de uma piscina, até num Exato. calor excelente, maravilhoso. No escritório, fechando o negócio, Nossa, né? na hora do brinde, hein? Exatamente. Ele é leve, muito gostoso. Então fica aí a sugestão para vocês, gente, acessem aí Vinoteca Silva, tá? Se você quiser conhecer esse e outros produtos também. E meninas, bem-vindas aí ao nosso programa. Obrigada. Eu não perguntei o seu Instagram, gente. Jennifer Palone, @Jennifer Palone. Então vocês podem estar acessando aí e conhecendo mais o trabalho das meninas.
Gente, nós vamos falar sobre esse mundo da arquitetura. Hoje a gente vai tentar desmistificar realmente qual é o trabalho de cada um ou em que área você se encaixa. Então, a gente vai conferir o nosso primeiro bloco. Hoje a gente vai conferir até esse bloco um pouquinho mais cedo e nós voltamos já já. Empório Sirra Beer, Presidente Campos Sales, Quilombo, 99609-3684. Empório Sirra Beer, a cerveja mais gelada. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Curiosidades para cervejeiros e enófilos. Você sabia que uma lata de 350 ml de cerveja tem 150 calorias? E para consumi-las você pode praticar 15 minutos de corrida ou 21 minutos de bambolê. Apoio ABS Mato Grosso, Associação Brasileira de Sommeliers. Faça parte e conheça o universo da cerveja. Olá, com o Carnaval chegando, nós aqui na Clínica Tete separamos alguns kits promocionais. Esse é o nosso kit promocional, Acne Reduz, que consiste no nosso sabonete esfoliante, que ele retira células mortas e regula a oleosidade. Temos também o nosso tônico de uso diário. Ele regula o pH da pele e tem ação secativa. Já o nosso gel secativo, ele tem proteção solar, ele previne o ressecamento e devolve a maciez da pele. E para complementar os seus cuidados, nós também temos a nossa máscara secativa. Ela uniformiza o tom da pele, é de uso quinzenal, e o nosso sabonete de uso diário, que ele é secativo e controla a oleosidade da pele. E lembrando que para você obter o melhor resultado, é sempre bom marcar uma consulta conosco aqui na Clínica Tete e passar por uma avaliação com as nossas profissionais. Já estamos de volta, gente. Tá se divertindo, né, Felipe? É, gente, disse que eu estava em pé aqui para voltar para o ar, a minha câmera estava no ângulo fechado e eles rindo da minha cara. Pode um negócio desse? Não pode, né? Meninas, e esse frio? Vamos lá, já que a gente vai falar sobre arquitetura, gente, quando a gente viaja, ou eu mesmo já fiz um tour aqui por Cuiabá, conhecendo todas as igrejas possíveis, né? Interrompi esse tour, mas esses dias até comentei com ele, eu falei, amor, nós temos que voltar a fazer esse tour, porque são prédios que contam muito a história de cada cidade, as igrejas. E os prédios públicos mais antigos também contam muito a história. Quando você pensa, né, numa referência, por exemplo, vamos pegar aqui o Colégio Liceu Cuiabano, tem muito da cultura, né, conta muito da nossa história através de um prédio, de uma arquitetura. Como é que vocês veem isso no dia a dia e como é que vocês veem essa arquitetura, vamos falar cuiabana, porque ela é muito diferente, não dá para a gente falar do que é a realidade da arquitetura, por exemplo, em Cuiabá, e dessa, né, da Baixada Cuiabana, desse entorno, com a arquitetura do norte do estado, por exemplo. Como que vocês veem isso?
Então, a arquitetura, ela, como base, né, lá de Le Corbusier, lá de Vitruvius também, que fala que tudo que a gente vai projetar, a gente tem que pensar na questão da forma, né, da tecnologia e dos recursos naturais que ali estão. Então, eu tenho que respeitar a questão da cultura local, eu tenho que respeitar a questão dos materiais. Então, assim, qual é o diferencial da arquitetura cuiabana? Por que o clima é tão agradável? Então, você já deve ter visitado, como você acabou de comentar, o centro histórico, as casas cuiabana. Qual é a mágica ali? Quando você visita ali no meio-dia, 2 horas da tarde, o clima está super agradável, né? E lá fora está aquele sol, por conta do material. Então, nós projetamos e indicamos o material adequado de acordo com a característica do local. Então, por exemplo, para Cuiabá, é ideal que seja com uma característica de alta inércia térmica. O que isso significa? Exatamente, eu ia te perguntar. Aquele material que atrasa a passagem do calor para dentro do ambiente. Então, esses materiais, como no caso da casa de adobe, a parede de adobe, a terra crua, ela permite isso, tanto pela característica do solo quanto da espessura. É claro que hoje, contemporaneamente falando, não vamos projetar mais aquela parede tão espessa. Porém, vamos escolher materiais que tenham essa característica. E o que é que hoje, já que você tocou nesse assunto, a gente tem no mercado que me facilite ou que me faça ter dar esse mesmo resultado? Nós indicamos o tijolo de solo cimento, que é um adobe melhorado, digamos assim, né? É o solo, mas também tem também insumos como o cimento, um cimento mais reforçado, não é um cimento comum, né? Mas que ele também traz esse mesmo resultado. Assim como paredes steel frame, aí nós vamos aí com umas especificações técnicas maiores, só que acaba assim, né? Até encarecendo um pouco. O tijolo deitado. O tijolo deitado, técnicas simples, como uma parede mais espessa, ao invés de um tijolo de uma vez, que a gente chama, que é aquele tijolo em pé, você pode deixar para as paredes que recebem insolação maior ao longo do dia, com um tijolo deitado, uso de arborizações, a laje faz diferença também numa construção, por exemplo, numa casa, né, do que ela ter só um forro, por exemplo, porque tem várias opções hoje de forro. Ele dá essa diferença também? Sim, a mesma questão da característica do forro é a característica da parede. O calor ele vai entrar pelo teto, vai entrar pelo solo, vai entrar verticalmente. Ele não escolhe um lado. Mesmo, né, Carmelinda, a gente tem aquelas telhas que a gente fala acústicas, né? Então, talvez você pode usar a telha acústica e você trabalha mais uma manta e trabalha o gesso. Tem muitos clientes que optam por essa opção, por ser uma opção mais barata, mais em conta, mas aí também a gente tem alguns contratempos, né, Carmelinda? Talvez. Exatamente. Pode chover, pode, né, deteriorar. Lógico que uma laje sempre é a melhor opção. É a melhor opção. Isso. Mas isso não significa também que você não vai ter algum problema um dia, né? Assim. Porque todos os materiais, eles, com o passar do tempo, eles acabam trazendo alguma consequência. Agora, já que a gente está falando de Cuiabá mais especificamente, Jennifer, quero te ouvir, tá? Sim. Senão eu vou te dar mais espumante aí para você, né, começar a falar com a gente. Esses dias de frio, essas nossas construções que são feitas para segurar o calor do lado de fora, eu acabo também retendo o frio do lado de fora ou o frio entra com mais facilidade? É a mesma questão da alta inércia térmica, tanto o calor quanto para o frio, né? A transferência dessa temperatura. O que acontece muito, você pode perceber nos centros de Cuiabá, essas arquiteturas mais modernas, digamos assim, o uso excessivo do espelho. Né? Essa questão, por exemplo, no calor, você gasta muita energia, você não consegue manter aquele edifício ou aquela sala que você aluga, você não dá conta de pagar energia. Por quê? Porque não chega a um conforto mínimo adequado ao longo do dia. E a mesma coisa acontece no frio, você vai passar o maior frio também nesses ambientes. Então, é importante estudar bem
a característica do material para especificar. Por isso, a importância do profissional especializado, de um arquiteto, né, de um design de interiores, se for um projeto de decoração, de espaços, para melhor auxílio na especificação desse material. Mesmo que hoje a gente já tem uma tecnologia para os vidros, né, que você consegue a questão da acústica, né, essa questão também da temperatura, mas mesmo assim é vidro, né, gente? Você ainda não é a mesma coisa que uma parede. Isso, né? Realmente, existem materiais hoje no mercado que são excelentes, mas aí vem uma questão de custo-benefício. Até que ponto que você pode, que vale a pena você ter aquela fachada envidraçada. Existem soluções projetuais, né, onde você faz uma parede falsa antes, né, da própria fachada, enfim, existe uma série de soluções que o arquiteto urbanista vai apresentar para atender o seu cliente que quer realmente aquela arquitetura. Tem profissionais especializados, né, aqui em Cuiabá, muito bons, né, colegas nossos também, que fazem esse tipo de trabalho, é muito importante. Dentro da técnica interiores, né? Você pega um ambiente que está projetado para receber o calor e ficar um pouco mais agradável o ambiente. Quando está no inverno, você pode utilizar técnicas como, por exemplo, um tapete, né, para você esconder o azulejo que é um pouco mais gelado no frio. As técnicas de você estar utilizando materiais e componentes que sejam mais quentinhos, né, para auxiliar dentro do espaço desse projeto em específico. Até mesmo a gente tem alguns pisos, né, como a gente tem aqui no estúdio, que ele pode ser o laminado, né, que ele tem uma camada também que não fica tão gelado, isso é bem bacana. A cortina, quando você vai vestir uma casa, o tapete, como a Jennifer falou. Então, a gente tem vários elementos, tanto na decoração como de materiais, na parte da construção, que ajudam, que facilitam muito isso. Gente, já que a gente está falando, vamos continuar, vamos ficar esse bloco só falando da nossa arquitetura. Porque eu sou do sul do Brasil, ou quando a gente viaja, você vai para um país mais frio, você vai para a Europa, você vai para o próprio sul do Brasil, você vê que as vedações, vamos pegar as janelas de vidro temperado, tá? Ou portas. Como é colocado lá, não é a mesma maneira que você vê várias empresas instalando aqui. Aí eu pergunto, faça isso, porque aqui o nosso clima ele é bem mais quente do que de outras regiões, ou esse empresário, essa empresa resolve dar uma despertinho e não coloca, porque tipo, não vai fazer muita diferença mesmo, mas aí a hora que vem um friozinho a pessoa percebe que está entrando vento por todos os lados. Eu tô vendo a Jennifer balançar a cabeça aí. Isso acontece muito, né? Aqui em Cuiabá, nós temos poucos empresários nessa área que, por exemplo, na hora de colocar um vidro, eles fazem essa vedação que a gente fala que utiliza-se cola quente, às vezes, dependendo da situação, silicone, né? Também é utilizado no vidro, mas falta um pouquinho de atenção ali, sim, também. Falta, né? Falta. Não e isso não é cultural, isso é economia mesmo? Provavelmente. Isso, é uma questão de mão de obra especializada, né, Jane? A gente não vai generalizar aqui, né? Lógico, depende da empresa, do profissional, mas o que é o certo, né? Isso. Então, se você está especificando aquele produto, o fornecedor, o fabricante, ele tem ali um manual, ele vai orientar como é que deve ser instalado. E, dependente do local onde for instalado, ele deve seguir à risca aquilo. Agora, se a algum momento não se segue, é uma questão mesmo de qualidade, né? Na instalação. E o próprio proprietário da obra, porque acaba não prestando atenção, porque é uma coisa que ele vai perceber só quando a coisa acontece. Não, e você visualmente, talvez você não consegue. Não, você não consegue visualizar. É difícil, até para o nosso profissional, porque é muito técnico, né? É uma película que às vezes fica transparente, é translúcida, você não consegue visualizar. E também aproveitando, essa questão dos vidros temperados é muito importante nos boxes de banheiro, para a segurança das crianças. Né? Você aplica uma película, quando acontece de quebrar isso, porque crianças estão com carrinho, eu tenho filhos, nossa, eu fico preocupadíssima. Né? E se ele bater isso, então ele quebra, ele fica grudado nessa película, é muito importante, é muito legal. Tem empresas aqui em Cuiabá que eles vão, se você não tiver essa película instalada no seu box, você pode ligar, contratar, que eles mesmos colocam no local.
É bem interessante. E isso tudo é o papel do arquiteto urbanista de informar esse futuro proprietário ou não? Ou cada um pede e vocês trabalham de acordo com o que esse cliente quer? É que assim, voltamos à conversa do contrato, né? Uhum. Depende do serviço prestado. Por exemplo, eu fiz só o projeto de arquitetura. Nesse projeto de arquitetura vai estar as especificações técnicas, o memorial justificativo dos materiais, e ali a pessoa que for executar, o profissional que for executar, que fica nessa responsabilidade. Se for o mesmo profissional que executa, também, então aí cabe a ele orientar, por isso que o cliente está contratando um profissional, né, para orientá-lo. Mas geralmente na hora do briefing que a gente faz antes dessa reunião, né, a gente já faz alguns alertas, né? Se você tem criança, que idade que tem, então isso é mais adequado no quarto, isso é mais adequado no banheiro. Então, gente, é muito importante ter um profissional auxiliando. Essa conversa que dá início a um projeto é fundamental. Sim. Imagina, Jane, nós fazemos um projeto para uma família. Tem o casal, tem os filhos, às vezes o avô, a avó, não sei, quem for morar dentro desta habitação, digamos assim, todos vão interferir nesse projeto. Então, a primeira conversa que o arquiteto tem com o cliente, ele deve identificar todos esses pormenores. Então, é um briefing, né, muito como um psicólogo, digamos assim. Para vocês terem uma noção, a gente faz uma pergunta até de que lado a esposa e o esposo dormem na cama. Porque isso influencia. Né? Influencia. Você quer um tapete quando você sai? Não, você gosta de pôr seu celular para carregar na cabeceira da cama? Você quer ter uma entrada USB na sua tomada? Como que você gosta de ler o seu livro? Você gosta do marandela? Você quer um pendente? Ou você não quer iluminação nenhuma? Quer uma iluminação indireta? Né? Também tem os casos, se tiver alguém com alguma necessidade especial na casa, qual que é, como que é. Então, assim, é primordial essa questão mesmo do briefing e a conversa com o cliente. Isso é muito importante, gente. Por isso que eu perguntei se é o papel do arquiteto, porque sabe o que eu acho? Gente, eu já construí várias vezes, né? Tanto prédio comercial quanto residencial. E o que eu vejo muito é que tudo fura numa obra, gente. Tudo, absolutamente tudo. E é por isso que eu estou perguntando isso, eu estou fazendo até uma pergunta que eu acho que muita gente tem vontade de fazer. Para quem que eu tenho que perguntar? Porque assim, se você parte do pressuposto, agora eu vou fazer o papel do advogado do diabo com vocês, tá? Se você parte do pressuposto que eu estou contratando um arquiteto urbanista, eu estou contratando um engenheiro, né? Tem um engenheiro elétrico, tem um engenheiro não sei o quê. Você espera que todas essas informações te cheguem, que não que você tenha surpresa lá no final da obra, que a pessoa vira e fala assim, pois é, dona Jane, mas a senhora podia ter comprado uma tinta não sei o quê, ou um fio mais grosso para fazer a parte elétrica, ou não sei o quê, porque aí não teria tido esse problema. Mas peraí, como que a Maria aqui vai saber qual que é a espessura do fio que tem que comprar para pôr para a minha tomada aguentar, se o projeto está lá pronto? É isso que eu questiono às vezes, quando eu falo com arquitetos, quando eu falo com engenheiro, porque realmente, se eu estou contratando, eu quero ouvir isso do profissional. Eu quero que ele solucione isso para mim. Geralmente tem um documento chamado memorial descritivo, que é colocado todas as especificações de cada material. Então, quando o cliente recebe o projeto, ele já recebe esse memorial descritivo com tudo que ele necessita. É lógico que vai ter diferença entre valores, entre as qualidades, e geralmente o profissional ele vai estar auxiliando o cliente, né, a encontrar a melhor solução. Jane, o que acontece muito? Não, acho que Jane, você não entendeu, porque assim, a gente recebe tudo isso, mas eu olho lá e falo, tá, 5 rolos de fio 6, com mais 24 metros de fio 12, com não sei o quê. Eu lá vou saber que fio é 6 e que é 12? É isso que eu questiono. Jane, por isso a importância da contratação, da execução da obra por um profissional.
este Pronto, agora vai chegando profissional lá. que vai gerar esta lista de material, que vai administrar a sua obra, que vai conversar com o engenheiro eletricista, o engenheiro estrutural, o encanador e todo mundo. Você não é arquiteto e engenheiro para entender Exato. disso, né? Então, por isso que o que acontece muito de praxe, às vezes o cliente, né, contrata somente o projeto e já quer executar a obra sem nenhum profissional. Aí que dá problema. Por quê? Porque ele não tem essa formação básica para entender disso. Então, Exato. existem os processos, o processo de projeto, o produto projeto e o processo de construção, que requer planejamento de obra, orçamento, existe um cronograma físico-financeiro que você sabe quantos que você vai gastar, né, nas etapas. Mas isso, então, Enfim. não é serviço do arquiteto urbanista? Também. Também. Se contratou esse Sim, serviço. contratado pra isso. Exatamente. São coisas diferentes, então. Isso. Hoje nós temos um profissional que você contrata só para quantificar a sua obra. Né? Você entrega todo. O que acontece? Primeiro a gente faz o projeto arquitetônico, tá? Corte, fachada, implantação, que é o projeto que você apresenta para o condomínio, para a prefeitura, né? Dependendo da localização do seu terreno. Depois, o que acontece? Estando ok, sendo aprovado em ambos, você manda os projetos, ou o seu arquiteto faz, que a gente fala dos projetos complementares, né? Que a gente está falando do estrutural, elétrico, hidráulico. Depois disso, está tudo ok, está redondinho, compatibilizado. O arquiteto, se você contratou, ele faz essa compatibilização de projetos para você, ou o engenheiro, ou uma terceira pessoa, tá? E depois desses projetos todos prontos, você vai encaminhar esse projeto para um orçamentista. Tem uma pessoa hoje especializada, Jane. Ele vai te falar quanto joelho, quanto de cano, quanto de fio, qual fio, porque isso já estão especificados nos projetos. Tá? Então, é toda uma equipe. Você imagina, você vai construir uma casa, você está, né, construindo o seu sonho para uma vida. Às vezes uma pessoa Tem que constrói ser muito uma bem casa. conversado, Né? né? Aí, às vezes, até fica essa questão, poxa, como você disse, meu Deus, eu vou contratar quantas pessoas? É muito caro, é muito não sei o quê. Mas espera aí, é caro até que ponto? Depois chega lá no final, poxa, agora está faltando isso, não tem aquilo, mas espera aí. Né? E também, e vocês, quando vão contratar um profissional, vocês têm que cobrá-los. Né? E se lá no final der um erro, eles têm que arcar com isso. Mas é importante que tudo isso seja laudado, que fique no papel para que Sim. nenhuma das partes sofra. Hoje até a gente tem, as meninas sabem mais que nunca que a Carmelinda está nessa parte, né, acadêmica, na parte também de pós-graduação. Hoje os profissionais, eles têm matérias e pós-graduações específicas em gestão de obra. Sim. Né? Então, você tem vários formulários, você tem várias coisas que você consegue apresentar para o cliente para você conseguir desenvolver esse trabalho com menos erros. Porque você imagina, é muita gente passando. Né? É muita informação para muita gente. Então, é um pouco complicado, mas sempre dá certo. Vamos sair um pouquinho dessa seara, já que vocês falaram aí de formação. Nesses últimos 2 anos, todos os alunos foram para a tela de um computador. Saíram da sala de aula, foram para uma tela. Como é que vocês veem essa formação, essas turmas novas? Eles estão tendo prejuízos ou isso não acarretou prejuízo nenhum para esses novos profissionais da área? Olha, Jane, trazendo para o mundo da arquitetura, né, o digital já existe há muitos anos, né? Hoje o arquiteto não projeta mais à mão, salvo os antigos, né? Mas na prática, os escritórios eles já adotam o software. Os projetos hoje nas prefeituras elas são online, a grande maioria, né? Você posta ela lá no sistema da prefeitura para aprovação. Então, nada mais trouxe para este alunado a realidade e a vivência do mercado de trabalho, né? As reuniões com os clientes, né? Na pandemia foi a realidade. Então, esse aluno, dentro de um ambiente virtual, ali ao vivo, ele soube se expressar, soube defender um projeto, mesmo com os aplicativos, seja ele Zoom, seja o Google, enfim. Então, adiantou, digamos assim, trouxe ele mais para uma realidade que o mundo da arquitetura já vive. Jane, você é estudante. Confere essa informação? Confere. Eu gosto muito. Gostei bastante da época que estava, não, lógico que não pela pandemia, mas pela situação de estudar em casa, porque
dentro de casa você consegue, dentro do seu conforto, pesquisar outras fontes enquanto o professor está explicando. Então, você consegue trabalhar mais o seu projeto com as referências também, né? Não tem perda, então, perca de aprendizado aí. Não. Eu acredito que eles ganharam É até muito. melhor. Porque ele já... A gente, né, que já formou tem um tempinho... Aham. Talvez a gente tenha dificuldade, Jane, até na hora de abrir um Zoom para fazer uma reunião com o cliente, você fica chamando os estagiários, gente, ajuda aqui, como é que coloca, como é que... Entendeu? Uhum. Porque é a era digital deles, eles estão... Então, eu acredito que eles ganharam muito, facilitou, eles tiram um pouco dessa questão do medo de falar para uma câmera, porque isso é muito difícil, você sabe mais do que ninguém, né, que no começo é muito difícil. E eles estão apresentando TFG, esse sistema online. Hoje também os projetos online, a gente faz muito projeto para, né, para fora, para outros lugares. Então, eu acredito que eles saíram ganhando um ponto a mais aí do que a gente que não tinha essa É opção. interessante. É uma das áreas, então, que ganhou com isso, né? Infelizmente, outras não tanto, mas é bom a gente entender e perceber isso. Só que no dia a dia também não é tanto a realidade do profissional. Você faz algumas, você tem aquele atendimento presencial. Sim. Não tem prejuízo nisso? Depende. Eu tenho clientes que preferem fazer através... Por mais que eles morem em Cuiabá, eles preferem. Jamara, a gente pode fazer online? Não ganha tempo, né? Você pode fazer um vídeo Muito me explicando. prático. Hoje as pessoas elas estão otimizando muito tempo, porque a questão de você morar numa capital, numa cidade grande, você tem muito tempo de perca de deslocamento. Então, as pessoas hoje, qualquer 10 minutos para ela é muito tempo. O tempo hoje é valioso, né? Então, isso facilitou muito. A necessidade de uma construção, eu estou falando do geral, tá, gente? Tanto do público quanto do privado, é diferente numa capital, numa cidade menor do interior? Ah, sim, a população é diferente, o público e a necessidade, mas temos aí uma demanda muito grande, né, no interior de Mato Grosso, tem crescido muito nos últimos anos, e muitos arquitetos, né, nossos também têm ido para lá para atender essa demanda. E outra demanda muito grande ocorreu na própria pandemia, né? Onde as pessoas, nós tivemos que voltar para os nossos lares para trabalhar. E ali criou-se novos cenários, né? Um cenário de reunião, um home office, onde eu vou trabalhar ao longo do dia. Então, isso também foi um boom, né? Dentro dos projetos, principalmente de interiores, de reformas, dentro desse contexto da pandemia. E hoje, Giane, há uma discussão muito interessante na arquitetura, que é a questão da neuroarquitetura, da biofilia, que nada mais é do que trazer ali aqueles conceitos da natureza, como o verde, a planta, a pedra, a textura dos materiais, que traz ali uma ideia do que era antes, né? Onde o homem lá, os sapiens, morava ali na floresta. Então, cada vez mais os projetos eles têm buscado essa tendência de trazer a natureza. Que é uma própria necessidade do ser humano de ter contato com a natureza, então está se transportando para os projetos, para que ele tenha acesso a esses elementos dentro da própria casa, dentro do próprio escritório? Há muito. A gente vê, Jomara, falando sobre a pandemia, né? Você faz, só que em casa eu preciso fazer aqui atrás de mim uma parede, porque eu preciso gravar, eu preciso aparecer. Você faz isso? Sim, a gente faz uma consultoria, te ajuda. Mas eu queria pôr um verdinho. Todos falam assim, tem que pôr um verdinho, vamos colocar uma coisa mais natural. E outra, até para você trabalhar em casa, é gostoso você abrir a sua janela, né? Você ter essa integração com o externo. E geralmente você trabalhava no escritório, né? Tudo muito fechado, ar-condicionado, janelas fechadas. Então, você retornando com essa questão da pandemia para casa, essa demanda de você querer organizar onde você trabalha aumentou muito. Tanto que a gente está com muito projeto também comercial agora, corporativo, que eles estão com uma ideia totalmente diferente. Eles querem fazer algo diferente, porque eles viram o quanto que a produtividade de muitos aumentou. Né? Então, isso é importantíssimo. É muito doido isso, né? Muito. É verdade, meninas, eu já conversei um pouquinho bem antes desse término assim, da pandemia, mas muita gente passou por aqui dizendo que muita gente que tinha saído, morava em casas e tinham ido para apartamentos. Teve uma inversão aí, uma migração inversa aí? É a questão de integrar, né, um pouquinho da vivência que você tem com o exterior para o interior, né? No apartamento a gente fica muito fechado, apesar dos espaços em comum que tem, espaços sociais ali, né?
a gente não tem a mesma coisa, principalmente na época da pandemia, esses espaços não eram utilizados, esses espaços eles eram fechados, você não podia utilizar, as crianças não poderiam brincar. Então, hoje em dia, as pessoas já estão pensando mais essa questão de ter um espaço para quintal para as crianças, onde que a gente vai colocar os pets, né? Como que a gente vai brincar se a gente não pode sair dentro de um apartamento. Então, isso está sendo bem utilizado agora. Até toda a questão do desenvolver arquitetônico de um prédio, hoje a gente vê as construtoras, né, antigamente era uma churrasqueira, uma piscina, né, meninas, um play. E Não, pronto, né? Só. Não, hoje não. Hoje você já tem lavanderia, você já tem o espaço pet, tem que ter o lugar para lavar os pets, né, que você faz toda aquela parte, né, que você não vai dar banho nos pets em casa. Tem também essa questão dos bares. Agora as piscinas já estão suspensas. Né, todo mundo quer aquela borda infinita. Tem alguns apartamentos que estão sendo desenvolvidos aqui que a gente já vê que já tem a parte do escritório, do office, fora do seu apartamento. Ou seja, você chega nessa circulação, ou você entra para o seu office, ou você entra para o seu apartamento. Porque tem muita gente que tem dificuldade, porque tem filhos. Por mais que papai e mamãe estão ali dentro, com a porta fechada, tem gritaria de criança se você está fazendo, né, uma conferência, né? alguma coisa, então atrapalha. E outra, o filho vê a mãe, o pai saindo para trabalhar, mas você vai entrar na outra porta, está do lado da sua casa. Então, a gente vê que a construção ela vai mudando conforme os costumes. Exatamente. E houve um boom no setor imobiliário, a gente vê muito nas imobiliárias aqui de Cuiabá um crescimento muito grande dos condomínios, de loteamentos, né? Terrenos para construir casas mesmo. Não, a tendência do apartamento tem diminuído cada vez mais e os clientes estão buscando mais ter a sua própria casa mesmo, com quintal, com verde, né? Então, é aquilo que eu falei no início, esse resgate ali do nosso passado, né? Da casinha da vovó, onde eu podia pegar uma fruta no quintal, onde eu posso ter ali a minha horta, né, para cozinhar. Então, todos esses elementos têm sido buscados novamente para os projetos. Até por conta da pandemia, Jane, as pessoas viram quanto que a vida é muito curta. E você tem que resgatar alguns valores, né, essa questão mesmo de lembrar da sua infância, que era muito diferente, né? Hoje, com a tecnologia, com a correria... Vocês estão falando aí dessa questão aí dos escritórios já acoplados aos apartamentos. Isso é uma necessidade que vocês sentiram na pele do cidadão, do morador em específico. E as legislações dos condomínios, como é que fica isso? Porque a partir do momento que você começa a trabalhar, entre aspas, em casa, por mais que você saia e vai estar lá no corredor, né, esse escritório, tem todo o translado dentro de um condomínio. Como que a legislação dos condomínios tem agido em cima disso? Mas não há atendimento, né? No caso desse home office, ele é home office. Só virtual mesmo. É só virtual. Não vou receber ninguém ali, até mesmo porque vai depender do edifício, do condomínio, a autorização de por exemplo, de uma empresa. Nem são todos os condomínios que vão precisar de um alvará de funcionamento, tudo isso está um pouco mais complicado. Né? Mas aí a pessoa começa a pensar, eu já estou com o escritório aqui, eu estou pagando aluguel lá no outro, eu estou não sei o quê. E amanhã? Mas a gente vê também em São Paulo, né, a gente já fez alguns projetos em São Paulo, que funciona super bem. Eles têm uma portaria que eles conseguem atender tanto o flat quanto o comercial. Você tem uma sala de reunião, você vai atender um cliente, está trabalhando no seu escritório ali do ladinho da sua casa. Né? Você vai atender um cliente, você vai lá na sala de reunião, lá na parte social, então você consegue atender de uma forma melhor, às vezes maior, às vezes vem 2, 3 pessoas. Então... Isso. Houve um aumento, até alguns profissionais que eu tenho conversado, né, que eu tenho lá os nossos professores, a gente também conversa bastante com os arquitetos no mercado, que muitos, né, houve uma parcela que se fecharam, né, por conta do local, do comércio, mas atende home office. Então, há um aumento no uso dos coworks. Às vezes você vai lá e aluga por alguns horários, um turno ali que você tem disponível, porque o cliente, você vai sentar com ele, ou vai ser numa reunião, ou a gente precisa sentar numa mesa, mas não é algo que rotineiro, né? Nossa, a gente não tem rotina nenhuma. Né? Então, a gente também, nós vamos nas obras, nós vamos nas lojas, temos que especificar, temos que visitar, não é para passear, né? É para conhecer, é para realmente ter um bom trabalho, um bom resultado. Então, tem todos esses pormenores que, às vezes, um home office, um cowork, que você já sana. Facilita. Meninas, a gente vai conferir mais um bloco. Jogo rápido, a gente está voltando.
A Vitaderm Cosméticos é uma franquia de cosméticos hipoalergênico, 100% brasileira, com linha capilar, facial e corporal, profissional e home care. Desconto especial para profissionais de saúde e beleza cadastrados. Atendemos todo o Mato Grosso. Contamos também com salão de beleza e estética e ainda cursos profissionalizantes. Acesse Vitaderm Day Clinic Cuiabá, 659-9697-7779. Empório Sirra Beer, Presidente Campos Sales, Quilombo, 99609-3684. Empório Sirra Beer, a cerveja mais gelada. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Gente, diz que as meninas estão aproveitando o intervalo aqui para fechar negócio. Eu só sei Business. que eu quero comissão, entendeu? Porque afinal de contas, né? Tudo acontece aqui. Tudo acontece por aqui. Meninas, mas foi bom a gente tocar nesse assunto, porque assim, às vezes as pessoas acham que para eu ter uma assessoria de um arquiteto, eu tenho que contratar e a coisa vai ficar complicada. Como que funciona essa questão da assessoria por hora nesse universo? Porque eu sempre falo que, gente, uma boa assessoria de um arquiteto, de um advogado e de um jornalista, vocês não podem dispensar nunca, porque a visão desses profissionais na sua área, cada um, claro, na sua área, é importantíssima e a gente nunca vai conseguir ter. Então, às vezes, o pessoal fala assim, mas eu vou contratar um arquiteto só por uma hora, não vai resolver nada. Resolve ou não resolve? Depende da complexidade do projeto, né? Depende do que o cliente precisa. Se for somente um cenário, como ela deu um exemplo, né, para uma live, é uma questão. Então, na verdade, depende do serviço prestado, tanto de consultoria, que é por hora técnica, quanto do próprio projeto. Eu, particularmente, já fecho o projeto, porque, assim, é muita complexidade, então não dá para ficar cronometrando isso, né? Mas aí vai, a não ser que seja uma coisa bem simples, bem tranquila, né? Geralmente, a gente tem a consultoria quando... eu preciso mudar a cor da minha casa. Preciso mudar o tecido do meu sofá. Quero mudar meu tapete. Então, aquele retrofit que a gente fala. Né? Aí você vai, geralmente, quando você vai, tem algumas lojas que você já vê o tapete, você já vê a persiana, você já vê o estofado. Então, se a gente for em 1 hora, 2 horas, você consegue resolver. Né? Mas lembrando que quando você for contratar um profissional, que você se identifique e que você realmente confie nele. Porque às vezes você vai com sua profissional, mas será? Mas você tem que confiar que vai dar certo. Ela estudou, a gente sabe, né? Lógico que, né? Eu sempre falo lá no escritório que, por mais que é a gente que projete, quem que vai, eu falo assim, bater o martelo e o que vai ter em casa é o cliente. Eu dou 2 opções. Jane, você gosta mais desse ou desse? Jamara, eu não gosto de nenhum. Então, peraí, vamos procurar outro. Procuramos um outro. Eu gosto do vermelho. Como que eu não vou pôr um vermelho se o cliente gosta? Né? Não, então vamos colocar um vermelho na sua almofada. Até porque o ambiente tem que ter a cara de quem vai viver
ambiente, É né? aquela frase, né? O luxo é ter em casa aquilo que encanta os seus olhos. Aham. Porque, às vezes, se todo mundo gostasse do verde, o que seria do azul? Né? Então, cada um tem que ter em casa o que realmente gosta. Aham. Então, talvez, nesses específicos, questão de decorações de interiores, a consultoria é bem válida e eu acho que é bem importante. Quando se trata, geralmente, do projeto em si de execução, já não compensa contratar um arquiteto por 1 hora, no caso. Fala um pouquinho mais alto. Acho que mexe no microfone dela lá, que eu vi ela mexendo. Mas isso que você está falando de consultoria, Jamara, é interessante porque, às vezes, a pessoa tem já um comércio, precisa fazer essas pequenas mudanças. Sim. Ou tem gente que não consegue visualizar, gente. Nem todo mundo pensa Oi. igual, tem Oi, a mesma oi. maneira de identificar e tudo mais. Então, é para acabar, né? Então, é importante a assessoria exatamente em cima disso, né? Nesses pequenos... Porque, gente, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um terreno de 500 metros quadrados. Eu quero fazer uma casa eu quero quintal, piscina, e eu preciso de pelo menos 4 quartos, mas o quarto tem que ser grande. Aí, quando você vê... E o pedreiro começa segunda-feira. E o pedreiro começa segunda-feira. E aí, a obra tá assim. Aí não dá, né? Aí, a pessoa quer quartos grandes, sala, tem um terreno de 500, a obra já está com 800 metros. Lembrando que a gente tem toda uma legislação, né? Que é importantíssimo, que nem os condomínios aqui em Cuiabá, quase todos têm a mesma legislações, né? Alguns só que muda a questão dos afastamentos. Então, às vezes, o cliente chega lá, né? Fala assim para mim, poxa, meu terreno é de 400 metros quadrados, né? Eu quero construir... Mas, espera aí, você só pode construir, geralmente, 50% da área do terreno, porque chama-se de taxa de ocupação. Né? A prefeitura também exige. Então, você tem que analisar todas essas diretrizes para que você possa elaborar um projeto. Nem às vezes a cliente fala bem assim, eu quero construir o máximo, quero encostar minha casa no muro. Não pode, porque você tem que ter as circulações de 1,5 metro. Conforme a prefeitura, você tem que fazer uma fórmula, tem que deixar 1,70 metro se você tem janela. Então, assim, são vários fatores que, na hora de a gente desenvolver um projeto arquitetônico, é importantíssimo. Né, meninas? Aí a gente fica aí balançando a cabeça, né? Porque parece tudo muito simples, né? Porque até essa legislação é mais rígida nesses últimos anos. Porque se a gente pega aí construções de 40, 50 anos atrás, aqui em Cuiabá mesmo, tudo colada uma na outra, basicamente, né? Ou fazendo essa ocupação específica realmente de muro com muro. É que assim, né, as legislações atuais, elas levam em consideração a questão da sustentabilidade, né? Então, assim, que traz a questão da saúde da cidade, não só da edificação, mas da cidade. Então, o que acontece hoje? Excessos de calçamentos nas ruas, excesso de pavimentações. Eu não posso pegar um terreno e concretar ele todo, digamos assim, uma palavra bem, bem simples. Por quê? Porque vai trazer insolação, vai trazer calor, não só para este terreno, mas para a cidade. Então, num contexto de cidade, aí que ocorrem as ilhas de calor. As enchentes. Porque As você Era não isso que tem... eu ia falar, as enchentes também, né? Porque, gente, é muito complicado, é muito sério isso, né? Porque essa água que cai ali, ela tem que ir para algum lugar. A gente está vivendo isso no Jardim Cuiabá nesse momento. Às vezes eu vejo assim, todo mundo reclamando, Cuiabá está toda esburacada, a Águas Cuiabá, não sei, está furando, está fazendo esgoto, não sei o quê. No primeiro momento a gente fica chateado, né? Mas é um bem para a cidade, a gente precisa ter um saneamento básico. Né? Então, geralmente, vocês podem ver aí na cidade, estão furando, estão passando a parte de tubulações e tudo mais. Isso é importante, então vamos tentar ver com um outro olhar, ver tudo que isso vai trazer lá na frente. E Né? há estudos, até a nossa colega Diana, que não pôde vir, ela fez um artigo em relação a isso, se não me engano é o mestrado dela, a consequência das obras da Copa com o clima urbano da cidade. E houve uma diferença muito grande de temperatura, viu? O aumento das ilhas de calor. Então é isso, é muito concreto, é muito asfalto, não tem árvores, né? Aliás, Cuiabá era conhecida como Cuiabá Cidade Verde, né? Cadê a Cidade Verde, né? Cadê? Desapareceu. Então, as legislações elas vieram para isso, para tentar amenizar. E é uma pena, porque o que já está construído, talvez você não consiga mudar. Né? Porque você não pode retroagir uma lei, né? Aí o cliente que vai construir agora fica chateado. Poxa, por que agora comigo é assim? Mas não está vendo tudo
que pode ocasionar lá na frente. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem que se conscientizar que é preciso ser feito. Às vezes, os afastamentos, por que afastamento? Você imagina, se não tiver afastamento, a cidade vai ficar quente, Cuiabá já é quente. Então, você deixa essa questão dos afastamentos para você ter um corredor de ar. Né? Então, são essas as questões. Gente, são tantos detalhes que se a gente, né, quando você começa a falar sobre o assunto é que você começa a perceber, né, Jennifer? Com certeza. Porque esses detalhes fazem toda a diferença, mas toda a diferença realmente é a saúde da cidade, né? E como que vocês veem as áreas verdes da cidade, os espaços coletivos, as praças, que de repente desaparecem do dia para a noite? Na verdade... Como profissional, como cidadão mesmo também. Olha, nós temos o hábito, né, de irmos e virmos hoje, né, de automóvel, mas se você prestar atenção na cidade, ela não tem mobilidade urbana. Mal temos calçadas e quando tem, elas não são acessíveis. Então, assim, muitas questões a serem debatidas, né, dentro desse contexto de cidade. E realmente é algo muito preocupante, que é o papel também dos profissionais, né, arquitetos urbanistas, aqueles que estão responsáveis, né, em fazerem os planos diretores, projetos de parcelamentos de solo, tudo então é uma responsabilidade muito grande, né? Além do projetar para uma família, ao mesmo tempo nós somos responsáveis em projetar uma cidade. E entra a questão também, novamente, que você comentou da arborização, né? Se a gente pegar ali a Arena Pantanal em volta, que é um espaço público que as pessoas brincam muito, de tarde é impossível você estar ali com as crianças e tal, somente à noite. A maioria das praças hoje tem pouca arborização, né? Pois é, mas um projeto tão novo quanto a Arena, ele acaba ficando dentro dessas novas regras ou desse novo conceito estrutural, porque é novo, gente. Quantos anos tem a Arena Pantanal? Mas o que eu acredito que aconteceu ali, né, Jane? A gente não participou do projeto, a gente não pode falar, é muito difícil, né? Porque agora tem muitas essas feiras, esses food trucks, essas coisas. Então, eu acredito que eles fizeram espaços amplos, sem muita arborização ali concentrado, para poder ter esses eventos. Mas tinha que pensar que a construção era em Cuiabá, não era em Paris, não era, não era no Rio Grande do Sul, né? É um pouco complicado a gente dar pitaco no projeto dos outros, né? Mas poderia talvez ter tido uma cautela um pouco melhor de ter previsto pelo menos algumas ilhas, né? Isso, alguns a gente acessos. sente muito, né? Você, mesmo não sendo da área, você percebe isso. Qualquer um percebe a falta de arborizações nos espaços públicos, né? Como você vai fazer uma caminhada de manhã, ou dependendo do horário, é impossível. Com uma criança, você tem que parar para dar uma água, alguma coisa que você está andando com a criança. O cachorrinho mesmo quer fazer um xixi, alguma coisa, você não consegue. Exatamente. Mas também a gente fala isso, né? Às vezes o cliente vai reformar a fachada dele comercial e especial, né, pessoal? Assim, essa árvore está atrapalhando totalmente a minha fachada. A minha fachada. Já ouvi muito isso. Aí eles falam bem assim, gente, não, vocês têm que saber que para vocês tirarem uma árvore, né, principalmente quando está no logadouro público, você tem que pedir uma autorização. E tem árvores que elas não podem ser tiradas por conta da espécie. Então, isso é importantíssimo. Você tem que entrar com uma licença na prefeitura, solicitar isso. Né? Aí tem clientes que já aconteceram com os meus clientes que, tipo, da noite para o dia, eu cheguei lá, cadê a árvore? Mandei cortar. Aí depois o cliente reclama, poxa, tá calor. Então, assim, essa legislação é tanto para, por exemplo, dentro do quintal e fora, ou só na que está na área externa do quintal? As árvores. Algumas, eu não posso falar com propriedade isso, tá? Se essas meninas puderem falar. Eu sei que realmente é para a questão do calçamento ali das calçadas, tem isso. Mas tem alguns espaços, digamos, alguns espaços públicos ou alguma construção que você vai fazer institucional, alguma coisa assim, que se eles forem lá e constatarem, você não pode tirar, mesmo que está dentro do seu terreno. Por exemplo, você adquiriu um terreno e tem uma árvore ali no meio do seu terreno. Amém, não pode. Não pode retirar, precisa-se de autorizações. E é muito, né, difícil. E se você retirar, você pode ser multado. Mas devido que a fiscalização ela não consegue. Você imagina uma cidade do tamanho de Cuiabá. A fiscalização basicamente é impossível, não consegue fazer isso. E o nosso papel é projetar, né, com adaptação com a natureza. Tem muitos prédios, né, que já ganharam até
vários prêmios, que você faz até uma casa em volta de uma árvore, tudo isso. Isso eu acho fabuloso. Eu tive agora eu fiz um projeto no Terra Selvagem, uma casa, que por conta de um jatobá, que tava aquela briga, né? Entre marido e mulher, eu quero tirar, não quero tirar. E a gente conseguiu manter a árvore e ficou bem legal. Eu acho que tudo é uma questão de coerência também, gente. Tem construção que não tem como você agregar, né? E vocês estão falando na retirada e para o plantio, porque existem espécies que não podem ser plantadas na cidade, né? Ou não são daquela região, então não é adequado para aquela região. Isso, aí tem o estudo de paisagismo, né? Que são as espécies, por exemplo, para um calçamento, eu não vou plantar um jatobá, né? Dependendo da espécie, ela tem ali uma raiz muito profunda, ela pode degradar futuramente todo o calçamento. O tamanho da copa, a altura. Isso, por isso que é um arquiteto que ele também tem atribuição de... ele tem um conhecimento de paisagismo, digamos assim, né? Porque ele viu isso, e ele vai lá e especifica para o cliente, para o projeto, uma espécie adequada. Por que as pessoas plantam tanta palmeira na rua ou nas avenidas? Eu fico me perguntando isso sempre, gente, eu tô rindo, porque assim, a gente vive numa região de cerrado. Por que as pessoas insistem, por exemplo, em palmeiras? Porque eles acham bonito. Eles acham que vai ficar bonito. Só que tem mudado muito, tá, Jane? Tem muitos clientes que estão, não quero essa palmeira, não quero isso, vamos colocar um jasmim manga, vamos colocar uma outra coisa mais da região, um capinzinho. Então, assim, tá mudando muito, viu? Mas eu não tô errada nesse conceito, vocês ouviram que quando eu falei, vocês começaram até a rir. Aí, quer trazer, né, uma referência externa aqui para a nossa região, é isso. E que acaba não funcionando direito, gente. Mais uma vez, entra a questão aí de clima, né, porque... E não são baratas, né? E não são baratas, né? Não tem sombreamento nenhum, não ajuda. Exatamente. Quando você pensa em Cuiabá, Cidade Verde, ou quando você pega como referência, por exemplo, algumas cidades do Paraná mesmo, né, que tem tantos IPs, acho que é Maringá, Londrina, não sei, né, que a cidade fica absolutamente colorida. Por que nós não poderíamos ter uma... Então, se quer inspiração, se inspire em algumas árvores nativas, nossa, que elas se adaptam muito bem aqui, né? Mas o que eu acredito também? Essa questão de falta de contratar um profissional de paisagismo. Porque, às vezes, ele não tem noção de todas as espécies que tem o que pode ficar bonito. Não, põe uma palmeira. A primeira coisa que eles pensam, palmeira. Por quê? Porque... Eu acho que os nossos administradores públicos só conhecem palmeira, porque... Né, eu estou falando realmente dessas obras maiores. Sim. E que envolvem realmente o poder público, a aprovação. Como nós não fazemos parte disso, então assim fica difícil a gente avaliar, mas realmente é só palmeira. Na parte dos clientes eles pensam, para ele, para ficar bonito uma casa é palmeira. Não, tem alguns casos que sim, combinam, mas agora está mudando muito. Que bom. Que bom aí, Jennifer, você que faz essa assessoria, já aproveita e já faz assessoria aí do profissional que não gosta só de palmeira, né? Com certeza, fazer assessoria de paisagismo agora, né? Um dos critérios, falando lá de certificações de edifícios verdes, dependendo da certificação, é claro, eles avaliam a questão da espécie ser da região. Você ganha pontuações porque você utilizou espécies da região. Então, eu não vou pegar lá uma palmeira, ou dando um exemplo, né? Ou alguma espécie que é de um outro estado, que não faz parte aqui do nosso clima. Então, assim como os materiais sustentáveis, eu estou dando um exemplo especialmente do paisagismo. E isso é bacana, isso valoriza a cultura, valoriza a economia local, né? E, enfim, a sustentabilidade é isso, é a economia, é o meio ambiente, né? É o social, é o econômico. Então, é nessa vertente é legal até pontuar nessa questão do paisagismo, que tem espécies para sombra e para sol. Então, às vezes, né, quero fazer um jardim vertical aqui na frente da minha porta, quero plantar tal coisa. Mas morreu, não estou aguando direito. Eu não coloquei a terra preta, não coloquei o adubo. Peraí, gente, vocês têm que ter o auxílio correto de um profissional, né, que te fale assim, aqui é meia sombra, não é? Então, é tudo isso. Às vezes, e atualmente, o valor das plantas, eles estão com custo alto. Exatamente. E para você manter um jardineiro, para você cuidar, porque geralmente na correria do dia a dia a gente não consegue, né? Então, isso é importantíssimo. Até por questão de manutenção, né?
Também. A palmeira, as pessoas escolhem ela por conta da manutenção, mas existem inúmeras espécies que têm baixa manutenção e também fica bonito, né? Tá aí a importância de um paisagista. Bom, já que a gente está falando em planta, gente, deixa eu agradecer e mandar um beijo pro pessoal lá do Varanda das Flores, né? Que sempre deixa o nosso estúdio mais charmoso, mais bonito, com as plantas aqui. Olha só, gente, que graça. Até alguns arranjos que vêm para cá. O pessoal pergunta, né? É de plástico, né? Isso é artificial? Não, gente, são plantas naturais. E a qualidade das plantas, pode mostrar aí, Felipe, do Varanda das Flores, realmente é diferenciada, porque eles têm uma qualidade excepcional. Então, já vem aqui para o nosso estúdio as plantas, vou até mostrar aqui embaixo, ó, né? Essa forração que tem aqui, ó, que são apropriadas realmente para um ambiente fechado, porque aqui não pega absolutamente nada de sol. Então, você tem que pensar nisso. Vocês tocaram nesse assunto e que é bastante importante. O ar-condicionado. O ar-condicionado, tudo isso eu tenho que levar em consideração nesse projeto de país. E aí não é, eu vou pesquisar lá na internet. Ok, você pode até conseguir algumas informações, mas a gente nunca consegue 100%. Então já fica a dica aí para vocês, estão precisando de paisagismo, estão precisando aí de plantas, quem trabalha com paisagismo, entre em contato com Varanda das Flores. São 2 lojas, uma lá no Parque Cuiabá, né, bem na entrada do Parque Cuiabá, e outra lá no Cristo Rei, em frente ao Banco do Brasil. Só tem uma agência do Banco do Brasil, então fica muito fácil de vocês encontrarem. Ou vocês podem acessar aí também, né, Varanda das Flores, aí no Instagram, tá? Para você conhecer e conversar com a equipe lá. Gente, mas são plantas assim. E é exatamente, a gente tem a nossa parte do jardim externo aqui, que todas as plantas são de lá. E todas realmente para sol, porque o sol daqui a gente fala, né? Um sol para cada um. Mas quando você precisa, quando você tira essa dúvida com um profissional, você não se arrepende, você não tem prejuízo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu trouxe, estava tão bonita a minha rosa do deserto, mas não dá flor. Tá lá enfiada dentro do escritório há 3 anos, é óbvio que ela não vai dar flor. É uma planta que foi feita para a área externa. Então, essa assessoria, gente, é mais do que importante no nosso dia a dia. Por isso que eu falo sempre, assessoria é tudo, né? Vamos conferir um bloquinho, Felipe? Vamos conferir e a gente volta já já. Protocolo disponível na Vitaderm Day Clinic para cuidar de você. Intradermo pressurizada. Aplicação de ativos com fator de crescimento. Para eliminar gordura, flacidez, marcas de expressão. Indicação de sessão de 15 em 15 dias. Número de sessões conforme indicação. Intradermo pressurizada. Vitaderm Day Clinic. Avenida Mato Grosso, 619. Agende seu horário. 99697-7779 e 3321-5417. Olá, com o carnaval chegando, nós aqui na Clínica Tete separamos alguns kits promocionais. Esse é o nosso kit promocional, Acne Reduz, que consiste no nosso sabonete esfoliante, que ele retira células mortas e regula a oleosidade. Temos também o nosso tônico de uso diário. Ele regula o pH da pele e tem ação secativa. Já o nosso gel secativo, ele tem proteção solar, ele previne o ressecamento e devolve a maciez da pele. E para complementar os seus cuidados, nós também temos a nossa máscara secativa. Ela uniformiza o tom da pele, é de uso quinzenal, e o nosso sabonete de uso diário, que ele é secativo e controla a oleosidade da pele. E lembrando que para você obter o melhor resultado, é sempre bom marcar uma consulta conosco aqui na Clínica Tete e passar por uma avaliação com as nossas profissionais.
Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Já estamos de volta, gente. E hoje a gente está falando sobre arquitetura. Vamos dar uma viajada pelo mundo? Se vocês tivessem que eleger uma construção ou sei lá, no mundo todo, falar assim, meu sonho de consumo era ter sido a arquiteta que projetou tal coisa. Isso que eu não combinei com elas antes, tá, meninas? Então, Pois é. pois é. Vocês pararam para pensar nisso? Mas não tem nenhuma que te inspire e fala assim, um dia eu vou assinar um projeto como... Eu gosto muito lá do Museu do Louvre, por mais que eu não visitei ainda pessoalmente, mas eu acho uma arquitetura É lindo. muito legal. É um ícone, né? É. Todo mundo que vai, tira fotinha. Então, eu gosto bastante. É lindo, é uma bela obra. Eu vou puxar a sardinha para o nosso estado, Ah, porque é uma obra contemporânea, recente e é nossa, né? Que é o Centro Sebrae Sustentabilidade. Eu acho que assim, a grande sacada ali do que o Porto Carreiro teve naquela solução construtiva, na solução daquele onde fica projeto, essa obra? Ali no Centro Político Administrativo. Ali no Centro Político. Eu te convido, quando estiver por ali, dá uma passadinha, fazem visitas direto ali, eles recebem. A gente sempre leva os nossos alunos lá, né? Como ali estão várias práticas sustentáveis e a própria obra em si, ela foi pensada nisso. Então, para mim é uma referência aqui, local mesmo, assim, né? Porque ela trouxe aí esse resgate, né, da nossa cultura local. E, ao mesmo tempo, atendeu os grandes selos mundiais. E você, Jennifer? Eu gosto muito do museu também, viu? Eu sou apaixonada no Museu do Louvre. Quando você falou, eu falei, não acredito. É uma obra maravilhosa e sustentável também, né? Contemporânea. Eu sou apaixonada. Realmente são obras ícones, né? A gente tem tanta coisa bonita pelo mundo, né? É algo que está acontecendo atualmente, né? Em Milão, né? Tá tendo uma feira, essa parte toda de arquitetura, que é lindo. Esse ano eu não consegui contemplar por conta de 2 filhos pequenos, a correria, aí veio a pandemia, você ficava naquele impasse, né? Mas teve vários arquitetos que estavam lá essa semana. Então, assim, a gente vê muita inovação na área de materiais, na parte também de interiores, eletrodomésticos, eu vi pastilhas, muita coisa legal. Então, muita coisa nova no mercado, né? Muita coisa. É todo dia, né? A gente não consegue acompanhar. Sim, Às vezes o cliente chega, Jane, pra gente e fala bem assim, você viu tal coisa? Você não sei o quê. Aí você, como arquiteto, fica meio assim, né? Mas é porque realmente tem hora que você não consegue acompanhar. Tem muita indústria, tem muita coisa, então... É bacana, eu gosto quando o cliente chega assim. Hoje, se o sonhador tiver uma visão mais tranquila, ele consegue fazer obras diferenciadas e com custo menor também, com essa variedade toda de material que tem no mercado? Eu acredito que sim. Depende do objetivo, depende da obra. Não dá para generalizar, né, Jane? Mas é porque quando você falou antes que tem muito material novo, mas que às vezes o custo-benefício acaba não compensando. Mas existem lançamentos também de tecnologias que diminuem custo aí de obras no dia a dia. O que acontece? Tudo que é planejado é legal, porque você já planejou, você já colocou dentro de um papel, de uma planilha, você sabe o que você vai gastar. Quando a gente projeta, voltando lá no projeto, pensando nos recursos naturais, por que isso? É modismo? Não. Quando você tem um ambiente climatizado, um ambiente climatizado naturalmente, que eu digo, com uso de iluminação natural, com uso de ventilação cruzada, eu não vou precisar utilizar tanto ar-condicionado. Então, quando eu utilizo esses critérios que a gente chama de arquitetura passiva, né, que é isso, é o uso dos recursos naturais, perfeito. Eu consigo diminuir o custo
do uso dessa obra. Porque Uhum. uma coisa, eu construí um edifício, tá? Eu É. gastei X. Agora, e para ele ser utilizado todo mês, ele vai sair caro. Manutenção. Porque tem uma fatura de energia enorme, gasta muita água, requer muitas manutenções, né, para aquele edifício funcionar. Então, antes de tudo, utilizar esses, como que eu posso dizer, esses critérios que devem ser levados em conta, como a gente chama de bioclimatologia, né, que é a característica da região, os materiais adequados, posteriormente um planejamento legal de obra. Aí não tem risco. E evita o retrabalho, porque às vezes o que sai caro numa obra, esqueci o ponto do ar-condicionado. Aham. Vai cortar a parede Quebra pintada, tudo de novo, vai o tudo de piso, novo. entendeu? Então, é tudo isso também que você consegue otimizar, né? Gente, antes as meninas estavam falando aqui no intervalo, gente, de questão de registro, de você se salvaguardar de problemas futuros, tanto o arquiteto quanto o cliente. Como é que funciona isso? Olha, o CREA, né, que faz parte ali do Conselho dos Engenheiros, em geral, né, engenheiros, civis, eletricistas, enfim, eles têm a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, onde ele responde civil e criminal sobre aquela obra. O arquiteto também, nós saímos do CREA, temos nosso conselho, que é o CAL, e também temos a nossa RRT, que é também um registro de responsabilidade técnica. E nós somos o autor desse projeto. Então, qualquer reforma, qualquer projeto, seja de interiores, uma pintura que for num apartamento, é necessário ter esse registro, esse documento, porque tem que ter o responsável por este trabalho. Então, quando a prefeitura bate lá ou a fiscalização, os condomínios exigem. Então, tudo que vocês forem fazer é importante, não somente contratar o profissional, mas exigir esse registro, porque isso te assegura o serviço prestado. Porque, gente, às vezes a construção está lá há 10, 15, 20 anos, dá um problema. Ah, mas foi o arquiteto, foi o engenheiro tal. Não, mas nesses 20 anos, quantas mudanças já foram feitas sem esse acompanhamento? E vice-versa, gente, porque, às vezes, todo mundo é passível de um erro. Isso. Lembrando que, para obras civis, obras em geral, nós temos 5 anos de responsabilidades. A única diferença que, em relação a ano, que é o que eu mais pego, é o engenheiro estrutural. Ele tem um tempo de 25 anos de responsabilidade por aquela estrutura. Tá? Então, mas de eu obras tenho em que geral, ter, além daquele meu projeto e tal, eu tenho que ter esse outro documento para me assegurar e assegurar isso, também o até para profissional. você entrar na prefeitura com o projeto e regularizar, né, tirar o alvará de obra e depois regularizar o seu projeto, o que foi executado, estar lá na sua escritura, eles vão exigir esse registro. Inclusive, sai até atrás do seu alvará, sai o número da RRT, tanto de projeto arquitetônico quanto de execução de obra, tá? E, inclusive, geralmente na placa do condomínio é colocado. Importantíssimo isso, hein, gente? Importantíssimo isso. Tem que cobrar do seu profissional. Tem muito profissional que não tem o registro, que não está inserido nesses conselhos também. Ele não pode executar, então tem muita coisa que na hora de você contratar, você tem que prestar bem atenção. É como se fosse um CRM de um médico. Gente, responsável, senão não existiria a qualificação, né? Então, quando a gente for contratar, é o que eu falo às vezes. Você vai contratar um cirurgião plástico, você vai ter que olhar lá na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vai contratar um arquiteto, vai contratar qualquer outro profissional, você tem que ver se ele está realmente regulamentado, apto para isso. E a mesma coisa eu digo para os técnicos de edificações. Eu também sou técnica de edificações, Jane. Legal. Eu paguei a minha faculdade trabalhando como técnica de edificações, tá? Trabalhei muitos anos em construtoras, participando ali na época tinha o PBPQH, que era aquele registro de qualidade das obras. Então, para quem pretende fazer engenharia ou arquitetura, eu recomendo fazer antes, né, se possível, é claro, também, o curso técnico. Vai te dar uma outra... Sim, eu já trabalhava na área e antes da faculdade mesmo. E a Jennifer pode falar bem nisso, que ela está vivendo, né, isso nesse momento. É importante até lembrar que o fato de ser técnica de edificações, você pode emitir um laudo, né, dentro da especificação
com o responsável técnico. Você não é o responsável técnico da obra. Você é o responsável por encaminhar, ajudar esse responsável técnico dentro da execução da obra, o que as pessoas confundem bastante, né? São detalhes, gente, muitos detalhes. Meninas, acabou o nosso tempo. Né? Vai voltar para falar mais sobre esse assunto. É super importante, a gente sabe que está havendo assim, um boom na construção, né? E a gente sabe que o Brasil está desenvolvendo de uma maneira absurda, graças a Deus. Né? E a gente sabe que a carência de engenheiros, arquitetos, né, de pessoas realmente aptas nesse mercado é enorme. E o pessoal que está aí, de repente, buscando ou querendo se qualificar, é uma boa hora. E eu acho que hoje aqui vocês conseguiram também sanar em várias dúvidas, né, de por onde começar. Ou se você é só aquele cliente que está sonhando, né, com uma construção diferenciada, né, o que é que você tem que prestar atenção. Então, tomara que realmente a gente tenha ajudado a responder algumas das suas perguntas. Obrigada, Jennifer. Obrigada. Tá? Volte sempre. Brigadão. Obrigada, pela Jane. sua presença. Eu que agradeço, foi um bate-papo muito bacana e qualquer dúvida também pode estar tirando, né, nos nossos endereços de Instagram, né, enfim. Lá na própria na Univag, onde você trabalha, vocês trabalham junto com os alunos vários projetos voltados também para a comunidade, já para inserindo essa parte prática, né? Exatamente. Desde o primeiro semestre, eles já executam com acompanhamento do professor. Espaços lúdicos, desenham móveis. Se tiver alguma comunidade que esteja precisando, pode buscar vocês também para esse tipo de ação? Sim, pode entrar em contato com a coordenação, né? A gente, assim, nós sempre buscamos ONGs, quem realmente, né, é carente, quem realmente precisa. A gente pode estar analisando, passando para os nossos superiores e aprovando, a gente consegue desenvolver. Obrigada, Carmelina. E, Jomara, obrigada por estar vindo. Tá? Obrigada. Adorei o verde abacate. Não, diz que aqui radicalizaram aqui, né? Isso é vermelho, esse é rosa, isso é... Pink. Cereja. Um pink cereja. Obrigada, tá? Obrigado, pessoal. Precisando de arquiteto, urbanista, estamos aí. E, Jane, o bate-papo foi uma delícia, foi muito enriquecedor. A gente acredita que a gente conseguiu tirar bastante dúvidas. E estamos à disposição, pessoal. Beijo, gente. Amanhã é quarta-feira, amanhã eu estou ao vivo junto com vocês, tá bom? Quinta é feriado, para quem vai fazer mala e viajar. Já vou aproveitando para desejar uma boa viagem, tá? E quinta e sexta o nosso programa vai estar gravadinho, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã, a partir das 19. Tchau, tchau. Oferecimento New Line Sistema de Segurança. Segurança 24 horas, 4002-6767. Espaço Class, festas e eventos, 984639723. Volare, Clínica de Terapia Capilar, 99966-2499. Estúdio Class Produções, 98401-2015. Class Tapetes e Couro, peças exclusivas, 99809-0078.